Vamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as melhores opções para investir em renda fixa no curto e no longo prazo, diante do atual processo de elevação dos juros. Eu converso com a Camila Dolly, que é head de renda fixa da XP Investimentos. Camila, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite aqui para falar sobre isso com vocês. Pois é, Camila, nós tivemos na última reunião do Copom a elevação de 1,5 ponto na taxa Selic, 7,75. O mercado continua com a curva de juros pressionada, o que antecipa aí mais altas dos juros. Como é que o investidor pode se situar? Aquele investidor que gosta das aplicações atreladas aos juros. Qual é a orientação básica nesse momento? Perfeito. Então, a gente realmente tem esse ambiente aqui de pressão, né, sobre a taxa de juros, dado o ambiente fiscal, o ambiente inflacionário, né, de curto prazo aqui no Brasil. Então, a expectativa é de que a taxa básica de juros continue subindo nas próximas reuniões do Copom, né? Então, a nossa expectativa aqui da XP é que a gente chegue ao final desse ano com a Selic em 9,25% ao ano e que ano que vem a gente atinja 11% de Selic ainda no primeiro semestre. Então, para quem gosta desses investimentos atrelados, né, a taxa Selic, é um bom momento para aproveitar essa alta, né, que está aí por vir. Então, aí existem investimentos como, por exemplo, CDBs, né, que são aqueles investimentos bancários com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, né, o FGC, que é uma garantia adicional, por volta aí, né, investimentos de 1, 2 anos, por volta de 100 a 108, 110% do CDI, que pode ser uma boa opção aí para os investidores que gostam desses investimentos atrelados à taxa de juros. Lembrando que o CDI é mais ou menos o mesmo percentual da taxa Selic, não é? Agora, tem um diferencial entre as pessoas que pensam no curto prazo e no longo prazo, que muita gente precisa aplicar o dinheiro, mas com a possibilidade de ter que resgatar num prazo menor. Aí, no caso de CDB, o mesmo título público tem taxação, tem imposto. Qual que é a estratégia de curto prazo? Existem alguns investimentos, né, que permitem o resgate com liquidez diária. Então, existem CDBs com liquidez diária e isso é falado na hora da aplicação, né? Então, quando a gente está escolhendo o nosso investimento, no caso de ser um CDB com liquidez diária, isso já está apontado ali nas opções, né, da corretora, ou também existe a possibilidade do Tesouro Selic, né, que é um dos tipos de investimentos do Tesouro Direto, nessa plataforma aí do governo federal, que permite o resgate com liquidez diária, né, ou seja, a qualquer momento. Fora isso, existem também fundos, chamados fundos referenciados DI, que são basicamente investimentos também que acompanham essa taxa aí Selic e que também permitem essa liquidez diária, né? Então, esse resgate a qualquer momento. Agora, nesse caso, a pessoa não é penalizada com a tributação maior? Nesse caso, existe essa questão, né, da tributação quando a gente resgata antes do vencimento. Então, existe uma questão aqui nos investimentos de renda fixa, que é a tributação regressiva, né, a tabela regressiva de imposto de renda. Então, quanto antes a gente resgata, mais a gente paga, né, de imposto, e se a gente deixa por mais tempo, essa alíquota que a gente chama, né, esse percentual de imposto vai reduzindo e pode chegar até 15% de imposto de renda, tá? Então, de fato, quanto mais tempo a gente deixa, menos a gente paga de imposto. Agora, Camila, como é que está essa questão de taxa pré-fixada ou pós-fixada? Porque a gente vê que o mercado vem trabalhando na curva de juros com taxas bem elevadas. Mas o que seria melhor para o investidor? O melhor, na verdade, é sempre importante o investidor conhecer o perfil dele, né? Então, quanto que ele pode colocar na carteira dele em relação a todos as partezinhas, digamos assim, né, de renda fixa e outros investimentos também. E isso tem muito a ver com o perfil dele. Então, é sempre importante se conhecer, saber o perfil e olhar as recomendações dos analistas, né? Nesse momento, o pós-fixado ele é uma boa opção de modo geral, porque ele vai acompanhar essa alta esperada na Selic que eu comentei, né, que deve chegar a 11% no ano que vem. Os pré-fixados,
eles acabam refletindo melhor as expectativas do mercado lá no futuro, né? Lá naquele prazo de vencimento daquele investimento. Acho que pegando como exemplo aqui, por exemplo, um tesouro pré-fixado, né, que é uma das opções também do Tesouro Direto, que é um dos riscos mais baixos que a gente tem aqui no Brasil, um tesouro pré-fixado com vencimento em 2024, hoje está pagando cerca de 12,5%, tá? Então, é uma taxa bem elevada, bem atraente aí para os investidores, mas é que é bem importante nesse caso, apesar do Tesouro Direto permitir o resgate a qualquer momento, o Tesouro pré-fixado deve ser escolhido somente se a gente puder ficar com ele até o vencimento, porque antes dessa data de vencimento ele pode oscilar o preço para cima ou para baixo e a gente não quer ficar exposto a esse tipo de risco, né? Então, o pré-fixado pode ser uma opção, uma parcela menor aí da carteira dado esse risco, mas hoje ele está pagando taxas bem altas e interessantes, principalmente se a gente pensar em prazos não tão longos, pensando aí na incerteza mais para frente. A pessoa tem que pensar que ela vai ficar com esse investimento até o vencimento. Nesse caso, Exato. Ele pode fazer. Isso acontece também com aqueles títulos que têm inflação mais juros, né? Perfeito, esse mesmo risco que a gente enxerga no caso, né, desses ativos atrelados à inflação, que seria o IPCA, né, então eles também podem oscilar e vão oscilar, né, ao longo do tempo até o vencimento, mas quem ficar com esse título até o prazo final vai receber a rentabilidade combinada na hora que comprou o ativo. Agora, Camila, nesse processo aí de elevação dos juros, no meio do caminho, nós vamos ter a taxa Selic passando pela faixa dos 8,5%, que aciona a mudança no cálculo do rendimento da caderneta de poupança. E a gente sabe que uma boa parcela dos brasileiros gosta da caderneta. No ano passado, ela bateu recordes de captação, mesmo com o juro baixinho, muito abaixo da inflação e continua abaixo da inflação. Como é que você vê a caderneta em termos de competitividade quando mudar a fórmula de rendimento? Excelente pergunta. De fato, né, a poupança ela tem essa mudança de regra de remuneração quando a Selic passa de 8,5%, então ela troca de TR mais 70% da Selic para TR mais 0,5% ao mês, que é um pouco mais de 6% ao ano, né? E aí não está mais atrelado à Selic. A gente fez um estudo muito recente, acho que na semana passada, se não me engano, mostrando a comparação da poupança com outras opções aqui de investimentos de baixo risco, né? Então, o Tesouro Selic com vencimento em 2024 e um CDB também que conta com essa garantia do FGC, e a gente vê que mesmo com a mudança da regra, a poupança continua em desvantagem, tá? Aqui também é importante a gente mencionar que a TR hoje, né, a taxa referencial, hoje ela é 0, e conforme a Selic vai aumentando bastante, ela tem a tendência de aumentar um pouco também. Mas pegando os últimos anos, né, quando ela não estava zerada e fazendo um cálculo, mesmo assim a gente acredita que se a TR deixar de ser 0, né, porque a Selic subiu, mesmo assim a poupança continua em desvantagem. Então, a gente sempre reforça muito essa questão das pessoas começarem a procurar outras opções, né, tão ou mais seguras do que a poupança e mais rentáveis também. Agora, Camila, para quem aplica na renda fixa, nas aplicações atreladas aos juros, também tem um diferencial de perfil mais ousado, mais conservador? Sim, existe. Então, sempre que a gente publica, né, as casas de análise publicam aqui as carteiras recomendadas, existe uma diferenciação por perfil, né? Então, por exemplo, os perfis mais conservadores tendem a ter uma parcela maior de investimentos atrelados à Selic, né? Então, ou ao CDI, enfim, porque costumam ser investimentos mais conservadores e que oscilam menos ao longo do tempo. Conforme o perfil desse investidor vai caminhando, né, nessa régua de risco para mais moderado ou agressivo, essa parcela de investimentos atrelados à Selic vai reduzindo e vai aumentando títulos atrelados à inflação ou pré-fixados, né? Nesse momento, nesse ambiente que a gente tem hoje, principalmente atrelados à inflação, para proteger aí a carteira contra esse efeito aí da inflação que deve continuar alta por um tempo ainda.
E como é que fica a situação daquele investidor que tem pouco para aplicar? A gente pensando, por exemplo, agora em novembro já vem a primeira parcela do 13º. A pessoa quer reservar isso. Qual seria o caminho melhor, inclusive considerando a forma como o mercado lida com isso, a taxa que é cobrada, como é que fica? Excelente. Então, eu acho que existe ainda muito essa percepção, né, de que investimento é só para quem é rico, para quem tem muito dinheiro. E nos últimos anos, o mercado de investimentos no Brasil tem se democratizado cada vez mais, né? Então, tem feito um esforço aí para reduzir os investimentos mínimos, né, das aplicações, realmente para que as pessoas comecem a investir mesmo sem ter um grande valor ali disponível. Então, um exemplo muito bom disso são os títulos que estão disponíveis no Tesouro Direto, né, que a gente está emprestando dinheiro para o governo, que é o risco mais baixo que a gente tem dentre emissores, né, que a gente chama aqui locais, né, do Brasil, porque é o próprio governo, né? E o programa do Tesouro Direto foi criado justamente para democratizar os investimentos para os investidores pessoa física, e a gente consegue comprar por uma fraçãozinha do que seria o título de forma cheia, digamos, né? Então, um Tesouro Selic, ele custa mais ou menos 110, alguma coisa assim, R$110 por aí. Então, a partir desse valor, a gente já consegue investir no título mais conservador do mercado brasileiro. Títulos, por exemplo, como o Tesouro Pré-fixado, é possível comprar com muito menos, né, por volta de R$40. Hoje ele tem a questão desse risco maior que a gente está vendo para os pré-fixados, então é importante ver ali se faz sentido, né, para esse investidor, mas de fato por volta de 100 ou até R$40 a gente já consegue começar a investir aqui na renda fixa. É isso, ouvimos a Camila Dolly, que é Head de Renda Fixa da XP Investimentos. Camila, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Vocês.